pode falar no seu coração. Mas eu já quero aqui já chamar o meu amigo Rafael Passos, que nós vamos ter um tempo para a palavra do Senhor. Deus vai falar conosco nessa noite. Eu estou certo disso. Uau! Rafael, rapaz, ainda bem que deu pause aqui, sabe por quê? Meu irmão, senão ia virar vigília esse negócio aqui. A nuvem tá densa, não tá? Com certeza. Amém. Rapaz, já oramos, liberei a bênção, né, cantada. Você viu que coisa extraordinária? A Verdade, bênção, bonita canção, né? linda demais. Rafael, bom revê-lo aqui, meu querido, você, sua família, seus amigos. É tão bom ter esse momento. Rapaz, eu já marquei assim na agenda, uma vez por mês, no mínimo, o Rafael vai estar aqui conosco em nome de Jesus, Ai, porque é uma bênção. Amém. Deus te use, Deus te abençoe na palavra. Fique à vontade para ministrar, meu amado. muito obrigado, pastor Leonardo, meu amigo, de coração, mais uma vez pelo convite. Tanto carinho sempre com a gente. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão conosco também hoje, na live. E Deus é bom, né? Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. É um privilégio poder estar com vocês. Então, muito obrigado por essa Amém. oportunidade. Amém. Nós falamos ontem, falamos com o pastor citou, né, da vez passada, falamos sobre a bondade do Senhor, falamos sobre aquela passagem de Abraão, que Deus fala para Abraão, ser tu uma bênção, e como sermos uma bênção, né, nos faz ir espalhando, recebendo e transmitindo e espalhando essa bondade do Senhor. E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho também na história de Abraão, e vamos falar sobre companhia. Essa é uma palavra, pelo menos o tema, a palavra em si, eu até achei diferente, sabe, pastor? Vamos falar de companhia como relacionamento, como ato, como gesto de estarmos juntos. Mas a palavra é essa mesma, companhia. E a companhia, ou estarmos acompanhados de alguém, é uma necessidade básica, é uma necessidade humana básica. E muitas vezes não é enfatizada. Nós, mesmo pelas políticas públicas, muitas vezes contemplamos algumas necessidades, né? Entendemos que são necessidades sociais importantes, como saúde, como educação, como segurança, e são, mas muitas vezes nós nos esquecemos do valor da presença humana e da companhia como uma necessidade humana mais essencial, mais básica. A modernidade tem nos feito pensar muitas vezes de uma forma muito objetiva e muito material. E muitas vezes as relações estão sendo pautadas na forma de recompensas. Então, se eu me relaciono com você, será que eu estou esperando algo em troca? É porque você pode me dar algo em troca? E nós temos esquecido do valor de simplesmente cultivarmos a companhia. A companhia pela companhia. Estar junto por estar junto. A tecnologia nos permitiu algumas coisas, por um lado, mas, por outro, ela distanciou a nossa fisicalidade. A necessidade, muitas vezes, de um trabalho e rotinas de trabalho exaustivas e prolongadas, tirou o tempo das pessoas estarem juntos e passarem tempo juntos. E, principalmente nas grandes metrópoles, essa urbanidade, a violência,
E a dificuldade de deslocamento também, muitas vezes, nos faz entrar para dentro das nossas casas e ali ficarmos isolados. E ainda soma isso o momento, o contexto que nós vivemos da pandemia, que também me levou a fazer essa reflexão, que acabou causando esse nosso distanciamento, né? Acabou impondo esse nosso distanciamento social. Então a gente ouve falar mesmo, por exemplo, em Brasília, de um tempo em que as pessoas conviviam mais, passavam mais tempo juntas, desciam nos blocos, né, e conversavam, ou nas ruas, e passavam ali sentadas nas calçadas muito tempo conversando, e os cafés das tardes, e muitas dessas coisas nós temos perdido, né, ou grande parte, e a modernidade tem nos trazido isso. Então, companhia. Nós sabemos que Deus é relacional. Nós sabemos isso desde o princípio, pela Bíblia, porque sabemos que Deus estava lá com Adão, estava com o primeiro homem, e ele caminhava, e ele se relacionava, ele estava junto, ele estava em companhia. E nós vemos já nesse primeiro momento de Deus com o primeiro homem, o propósito de Deus de nos relacionarmos. E o caráter de Deus de ser relacional. Dito tudo isso, nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 18, a passagem dessa noite. Então, Gênesis, no capítulo 18, no versículo 1. E diz assim, Gênesis 18, no versículo 1. O Senhor apareceu novamente a Abraão, junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ou em outra tradução, pode ser lido os carvalhais de Mamre. Inclusive, irmãos, permitam aqui um adendo, é um lugar que se pode ser visitado, existe ainda uma árvore bem antiga lá, no lugar onde se acredita que ficava Mamre, que é um lugar muito importante na história de Abraão. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse, meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavar os pés. E, uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Eu me lembro, irmãos, pastor Leonardo, não sei, os irmãos tiveram a oportunidade de assistir aqueles filmes bíblicos que depois tinha em DVD, uns verdinhos, tinha uma coleção toda desses filmes bíblicos, todos tinham aquela capa assim verdinha, né? E de acordo, claro, com o tema, com o personagem bíblico, com a personagem bíblica, tinha ali né, a cena do filme, mas todos eram verdinhos, né? E eu me lembro muito da cena desse filme sobre Abraão, que ela me marcou e eu achava linda essa cena no filme de Abraão. Que é, Abraão está na sua tenda e ele vê de longe esses 3 homens. E nós entendemos pela passagem que um deles era o próprio Senhor. E os outros 2 que estavam com o Senhor eram anjos. E eu acho lindo no filme, porque no filme Abraão fica observando e os homens ficam a uma certa distância. E eles demoram um pouco assim para se aproximar e Abraão
está temeroso, e por fim há aquele contato, e Deus visita Abraão pessoalmente. Nós temos aí o que os estudiosos da Bíblia chamam de teofania. Teofania é uma materialização de Deus, seja como o anjo do Senhor, né, como uma figura angelical, como um homem, seja, por exemplo, na sarça ardente, onde Deus falou com Moisés, símbolos que nós temos na Bíblia, materializações de Deus são chamadas de teofania. Então essa é considerada também uma teofania, porque era o próprio Deus que estava ali falando com Abraão. E é também interessante que Abraão, nesse momento, ele preconiza um ato muito importante para a nossa fé, para a história da nossa fé. Ele oferece para que os pés daqueles homens sejam lavados. Eu não sei, a passagem não nos diz isso, depois ele diz que o Senhor falou a Abraão, o Senhor falou a Sara na tenda, a passagem continua assim, então nós sabemos que era o Senhor. Eu não sei se Abraão, naquele primeiro momento, ele se deu conta de que era o próprio Deus que estava visitando. Era o próprio Deus que estava buscando a sua companhia. E Deus estava acompanhado de 2 anjos. E Abraão oferece para que lhes lavem os pés. Nós vemos aí também já o evangelho revelado. Porque nós sabemos que Abraão quis lavar e ele lavou os pés de Deus. Daquela manifestação de Deus. Mas Jesus, em João 13, lava os pés dos seus discípulos. Uau! Se Abraão, meus irmãos, o pai da fé, o pai da antiga aliança, oferece lavar os pés de Deus, na nova aliança, Deus lava os pés dos homens. Uau! O Evangelho nos conta, em João 13, que Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro perguntou assim, lava os pés a mim? Não sou digno? E Jesus fala, o que eu faço agora, você vai compreender depois. Mas ele diz, não, de forma alguma, não me lavarás os pés, eu não vou aceitar. E Jesus fala, se eu não lavar, não terás parte comigo. E aí essa reação é uma das reações mais bonitas e até engraçada também, que Pedro fala assim, então, Senhor, não só os pés, mas também a mão e a cabeça. E nós vemos esse gesto de Jesus dizendo assim, lavarei os seus pés e vocês, para que vocês tenham parte comigo. E Deus está naquele momento em presença, visitando a Abraão. E Abraão lava os pés do Senhor e dos seus anjos. Aí Abraão também diz uma frase muito interessante e muito importante. Ele diz, se eu encontrar mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ou ainda, se eu achar favor em tua presença, ou ainda, se eu achar graça na tua presença, deixa eu ficar na tua companhia. Seja a tua minha companhia. Mas esse também foi o pedido de Moisés, em Êxodo 33.
Quando eles, logo depois, pouco tempo depois que eles tinham sido tirados poderosamente do Egito, e Moisés está ali no momento de intercessão, e o povo já tinha feito algumas coisas erradas, e Moisés estava suplicando pelo povo, e qual é a pergunta, qual é o pedido que Moisés faz? Ele diz assim para Deus: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho. E ele diz assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, Senhor, eu só quero avançar. E este povo que está sob a minha liderança, só quero que eles avancem também, se nós tivermos a tua companhia. Se eu achei graça aos teus olhos, permite-me ter a tua companhia. Também nós vemos um pedido semelhante no livro de Esther. Esther, ao suplicar pelo povo judeu, que estava ameaçado de extermínio, ela precisava do favor do rei para poder estar na sua companhia, na sua presença. E ela se ornamentou e o rei estendeu-lhe o cetro, o que simbolizava que ela tinha o favor, que ela podia entrar na companhia do rei. E o rei pergunta o que ela desejava e estende-lhe o favor com grande graça e diz: até a metade do meu reino te darei se quiseres. Isso nos ensina algo tremendo. Nós precisamos do favor do rei para poder estar em sua companhia. Nós precisamos do favor de Deus, da graça de Deus para estar em sua companhia. Mas sobre essa perspectiva, então, nós podemos agora contemplar a obra de Cristo na cruz. Porque tendo nós, e agora voltando a Abraão, aquele primeiro a se relacionar diretamente com Deus, a andar com Deus e ter a companhia de Deus. Tendo nós mesmos lá atrás perdido a companhia de Deus, por nossas faltas e erros, Ele mesmo construiu, Ele mesmo fez uma ponte de reconciliação para que pudéssemos andar novamente na sua companhia, na sua presença. Então, em Cristo, meus irmãos, o favor de Deus já foi declarado. Se por um o pecado entrou e rompeu o nosso relacionamento e a nossa capacidade de ter companhia de Deus, também por um Jesus Cristo, pela obediência de um, o favor de Deus foi reestabelecido. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uau. E se Abraão precisou, Senhor, se achei graça, e Moisés também, se tenho a tua graça, e se Esther teve que também encontrar com o rei e dizer: preciso do teu favor, em Cristo, Deus já declarou sobre nós o seu favor, a sua graça e a nossa capacidade de andar na sua companhia. O que Deus está de fato, e o que Deus de fato restaurou, e o que Ele está restaurando de fato com a obra de Cristo na cruz, meus irmãos. E tantas coisas que eu posso citar, mas com certeza, para mim,
a mais importante delas. Ele está restaurando a nossa companhia com Ele. E aí, pastor Leonardo, Ele não precisa da nossa companhia, mas Ele quer a nossa companhia. Sendo Deus completo em si mesmo, sendo Deus imutável, inabalável, sendo Deus eterno, sendo Deus infinito, Ele não precisa da nossa companhia, mas é por isso que o coração dele, em relação a nós, se torna ainda mais precioso, ainda mais especial e ainda mais digno da nossa adoração e do nosso amor. Porque ele, não precisando, quer a nossa companhia. Ele, não precisando, nos quer junto a ele. Ele espontaneamente o faz. A glória eterna. Muitas vezes eu via a ênfase de bons estudos, de bons ensinamentos, com certeza, mas a ênfase na glória eterna como um lugar de adoração. E com certeza vai ser um lugar de adoração. Mas, se fosse Deus querer apenas a nossa adoração, Ele tem os anjos. Ele tem a mais perfeita adoração. Ele tem a orquestra celestial à sua disposição. Miríades e miríades de anjos cantando músicas perfeitas, entoando melodias celestiais. Quer mesmo Deus com o homem a adoração? Meus irmãos, a adoração é uma reação, a única reação possível diante da contemplação de Deus. A adoração, ela é naturalmente fruto de se contemplar e de se conhecer a Deus. Por isso ela surge. E por isso ela sempre acontecerá. Porque sendo Deus, para todos sempre Deus, continuará sempre sendo alvo de adoração por simplesmente quem Ele é. Pois esse simplesmente quem Ele é, na verdade, é o tudo. E esse tudo desencadeia em nós a adoração. Mas o que Deus quer em relação ao homem e à mulher é a companhia eterna. E é por isso que Deus, sendo Deus nas suas infinitudes, é capaz de, nesta teofania, visitar ao homem Abraão. E é capaz de visitar, como a história nos conta, como a Bíblia nos conta, em movimentos contínuos de Deus, sempre estendendo a sua mão, sempre buscando o homem, até a sua obra definitiva. Sendo Ele mesmo feito homem, encarnando Ele mesmo, o Verbo feito carne, para que definitivamente, em um sacrifício perfeito e absoluto, pudesse reconstruir esse caminho, para que nós pudéssemos novamente andar na sua presença. De modo agora, meus irmãos, que não mais, pensem bem, aqueles patriarcas e grandes homens e mulheres da Bíblia, eles precisavam esperar uma janela de oportunidade para que pudessem falar e andar com Deus. E Deus visitou Abraão naquele dia. Porém, nós hoje somos tão privilegiados, somos tão honrados por essa obra maravilhosa de Deus, que basta erguermos a nossa voz em oração,
ou basta dizermos uma palavra de louvor, ou basta rasgarmos, abrirmos o nosso coração, e Deus está a escutar no seu trono. Basta, meus irmãos, o sequer referir em nome de Jesus, e nós já estamos na companhia do Deus eterno. Aleluia, glória a Deus. E a companhia é tão importante que ele caminha entre os homens e ele diz: vocês agora são mais do que meus servos, vocês passaram, agora vocês são meus amigos. Agora vocês são a minha companhia. E quando ele sofre naquela hora derradeira, ele revela a também ele, Cristo homem, essa necessidade básica, mais essencial, que nós também temos. Quando ele diz: eu vou passar agora por este momento tão difícil, por favor, vigiem comigo, me façam companhia. O pedido dele não é para que o alivie de alguma forma, porque ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, ele estava determinado, ele estava com o coração dele decidido a fazer, a passar pelo Calvário. E o que ele pede naquela hora tão difícil? Ele pede companhia. Pastor, eu entendo que isso muda tanta coisa na nossa caminhada. Porque a nossa relação agora com Deus, Deus não nos pede. O que Deus nos pede? Eu não tenho que ter essa relação de troca. E eu não tenho que ter uma relação de um Deus distante e frio. Porque Ele me oferece e quer. Ele me oferece a companhia dele e ele quer a minha companhia. E nesses tempos é difícil cada vez mais a gente entender e viver essa plenitude de vida cristã. Porque, voltando ao que eu disse no começo, essa modernidade vai nos fazendo, vai nos tirando. Uau. Então nós projetamos para Deus que se tudo que eu vivo, de alguma forma, é porque eu tenho que obter alguma coisa, ou alguém está obtendo alguma coisa de mim, e eu não mais entendo que eu posso me relacionar, e eu devo me relacionar com a minha família, com os meus amigos, simplesmente pelo prazer de estar junto. E isso é maravilhoso. Assim também com Deus. Eu encontro um caminho de grande bênção, de grande alegria e de plenitude, se eu entender que Deus quer e já fez o caminho para ter a minha companhia. Em João 14, Jesus falou assim, João 14, nos versículos 16 e 18. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Este outro Consolador, que é tal como Jesus,
porque é o Espírito de Jesus, e a preocupação do coração do Senhor naquela hora foi dizer o que para os discípulos? Não foi dizer, olha, vocês têm que andar assim, assado, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Não, ele diz assim, eu não vos deixarei, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês, vocês continuarão tendo a minha companhia. Aleluia. Tudo isso que vocês vão ver acontecer comigo tem um propósito, uma missão. Por um instante vocês não me verão mais, pois eu descerei até a tumba. Mas depois vocês me verão de novo. Pois ele já estava dizendo, eu vencerei a morte. Mas ele ainda diz lá na frente, naquele momento em que eu ascender aos céus, não achem que eu deixei vocês. Não achem, porque nunca mais vocês deixarão de ter a minha companhia. E encerro o evangelho, meus irmãos, dizendo que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Estarei. Esta é a ênfase do Senhor. Eu estarei com vocês. A minha companhia vocês terão. Nós temos então o Espírito de Jesus, a nossa companhia. Uau, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que não pode ser tirado de nós, pois ele mesmo disse, aquele que vem a mim, eu de modo algum lançarei fora. O Espírito dele que está conosco. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Mas também, meus irmãos, quero deixar outra visão aqui, o outro lado. Sejamos nós também companhia, Pai. Sejamos também companhia para o Espírito de Deus, pois ele quer a nossa companhia. Passemos tempo com ele, pois ele quer a nossa companhia. Meu Deus. E nada, nem que você e eu pudéssemos ganhar o mundo inteiro, se ele não tivesse o nosso coração. Ele não ia querer que nós fizéssemos isso. Porque nós, para ele, somos muito mais importantes como companhia do que qualquer coisa que nós possamos fazer ou deixar de fazer. Aleluia, Jesus. Como é bom conhecer a Deus, que se revela tão maravilhoso e tão bondoso para conosco. Agora eu vou contar um outro segredo. Depois os irmãos quiserem continuar lendo a passagem. O Senhor fica na companhia de Abraão, na tenda de Abraão. E o Senhor diz a Abraão e a Sara, daqui a um tempo, vocês terão um filho. E Sara ri. E Sara ri, e é desse momento, dessa promessa, que nasce Isaac, que era o filho. Sara queria. E Isaac significa isso, rir, risada. Ele riu, ela riu. Porque ela riu, ela duvidou. Quando nós passamos tempo na companhia de Deus, nós somos abençoados. Glória a Deus. Quando nós passamos tempo na companhia de Deus, então Deus declara que os seus frutos nasçam nas nossas vidas e através das nossas vidas. De modo que é impossível passar tempo na companhia de Deus e não ser abençoado. A companhia de Deus traz consigo a bênção do Senhor. Cultivemos então, meus irmãos, companhia, simplesmente pelo estar junto, do Senhor e também da nossa família, e também dos nossos amigos. Muitas famílias, creio que o pastor Leonardo vai concordar, se perdem ou se distanciam por não privilegiar, por não
passar tempo junto, por não estar só por estar. E quantas amizades podem ser também restauradas só por um tempo passado juntos? Quantas coisas boas podem nascer do estar só por estar? Essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Agradeço novamente, de coração, que Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs. Que Deus abençoe muito vocês nesse tempo que é desafiador, mas Deus está na companhia de cada um de vocês. Vocês têm a companhia de Deus. E é por isso que nós seremos vitoriosos. Já somos vitoriosos, porque temos a companhia dele. Obrigado também, pastor Leonardo, por tanto carinho e mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom, Rafael, que Deus continue te usando, que Deus continue usando você, né, através da Lorena, porque junto com um grande homem tem uma grande mulher ajudadora, sua família é uma bênção. E realmente, Rafael, esse distanciamento, né? Você me conhece, eu sou intenso, às vezes eu tenho que me controlar, né? E a gente, às vezes, estranha, né? Porque eu sou intenso, assim, eu sou 220, às vezes, estava até falando com o pastor Ayala hoje, fala assim, esse tempo de pandemia, igreja para nós, funciona muito, porque o meu negócio é abraçar, o meu negócio é celebrar as pessoas. E tem gente, né, Rafael, que estranha a sua intensidade, a sua alegria, né? Para mim não existe excesso em amar. Não existe. Existe não amar. Não amar é que é ruim. Não ser intenso é que é ruim, né? A pandemia é uma realidade. Mas nós não podemos pegar uma realidade e nos esfriarmos, né? Porque daqui a pouco, Rafael, ou através da vacina, ou de alguma forma o vírus será exterminado, e será que as pessoas elas vão ficar frias, distantes, né? Eu imagino que para muitos foi a melhor coisa que aconteceu, que já não gostava de abraçar. E o que você falou é tão verdade, Rafa. Se as pessoas fazem isso com Deus, né? Com o irmão, né? Que vê, imagina com Deus que não vê. E eu só consigo ver Deus quando eu me relaciono com Ele. Jó, ele disse, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Rafael, as pessoas não sabem o quanto é bom conhecer Deus e com Ele andar. Ter relacionamento, ter intimidade. Bom, você já pregou tudo, mas pastor, quando recebe a palavra, eu estava lembrando do Salmo 23, né, Rafael? O como é verdade, né? Não fomos nós que escolheu Deus, Ele que nos escolheu e continua insistindo. Tem uma canção, Rafael, que fala assim, que o amor insistiu em me amar. O amor insistiu em se relacionar comigo. Aí o Salmo 23 fala assim, guia-me
pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está lá. Ele não é aquele amigo que quando o cachorro sai da corrente e vem em direção, o amigo corre e deixa a gente. Não, ele é diferente. Ele está lá, ele fica lá. Eu estarei contigo. Eu vou estar com você. O meu nome é Emanuel. Deus conosco. A gente esquece que Emanuel é Deus conosco. E aí o texto que eu citei antes mesmo da gente começar a pregar, ou antes de você pregar, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Ele está lá. A gente é que se afasta, né? E para encerrar, eu gosto de parábola, né? E vai enriquecer aqui essa sua ministração, que vai ficar salvo aqui. E muita gente vai assistir, eu creio nisso. O menino perguntou para o pai dele, Rafael, qual era o tamanho de Deus. É difícil você explicar para uma criança, explicar para um adulto. Já é difícil. Imagina uma criança. Aí ele diz, aquele avião é grande ou é pequeno? Ah, é pequeno. Nossa, é tão pequeno, né? Tá bom, então vem comigo. Aí pegou e levou o filho dele lá no aeroporto. Aí ele, filho, e esse avião é grande ou é pequeno? Ele, pai, ele é muito grande. Nossa, pai, como é que ele sobe? Ele, daqui a pouco você vai ver ele decolar. Ele é grande, né, filho? Pois é. É o mesmo avião que você viu lá em cima. Ele é pequeno, filho. Ele estava pequeno porque você estava distante dele. Quando nós chegamos perto dele, ele ficou grande. Filho, você me perguntou se Deus era grande. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, ele será muito maior. Quanto mais distante de Deus nós estivermos, ele será muito menor. Por que ele ficou menor? Não. Porque eu me distanciei da grandeza de Deus. Então eu achei lindo Lindo mesmo, muito lindo mesmo. essa análise. E Sim. eu só quero agradecer a Deus pela sua vida, né? E eu te peguei, você entrou na live, acho que foi domingo, e eu, Rafael, você viu eu falando? Foi, eu vi. Foi legal, né? Ora por nós, meu amado. Ora por nós. Oro. Eu quero deixar aqui também mandar um abração pro meu pai, que está aqui com a gente também na live, tá, pastor? Quem é o seu pai? Meu pai é o Milson Andrade, que está aqui na live com a gente. Olha que... O seu Milson, né? Milson, é. Seja muito bem-vindo. Olha, tecer elogios, né? O senhor é suspeito para falar do seu filho, mas eu quero agradecer a Deus pela vida do seu filho, pela Lorena. São pessoas que têm nos abençoado. O seu filho é uma bênção, viu? E que Deus te abençoe aí, né? Nós teremos outra oportunidade aqui para crescer na palavra. Ore por nós, meu filho. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus querido, obrigado. Obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos, Senhor. E termos, Senhor, aqui sim a nossa comunhão. E podemos falar de Ti, Senhor. Falar o quanto que o Senhor é maravilhoso, o quanto que o Senhor é bondoso,
quanto que o Senhor é gracioso para conosco. Que cada um dos irmãos aqui hoje, cada uma das irmãs, seja plenamente abençoado na sua Aleluia. casa, que a sua família seja visitada pela presença do Senhor. O Espírito Santo dê um resto de semana na sua presença, Aleluia, Jesus. experimentando as bondades do Senhor, alegrando-se de coração em ti e vendo a tua fidelidade e vendo a tua misericórdia se manifestando em cada detalhe das suas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ronaldo, da sua família. O Senhor continue, Senhor, o usando para a sua glória. O Senhor continue o abençoando, o enchendo do seu espírito e que possamos crescer, Senhor, juntos na tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, queridos, obrigado por vocês estarem aqui conosco, que Deus possa abençoar. Eu quero liberar a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e a sua casa. Que Deus, do alto céus, possa olhar para as nossas vidas e dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que esta união, essa comunhão exercida por Ele, nos contagie aqui na terra, que possamos viver em unidade em Cristo Jesus. Pai, obrigado mais uma vez por este culto, pela palavra ministrada, que esta palavra possa alcançar centenas e milhares de vidas e famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Quero só dar Amém, glória a Deus. só um avisozinho, Rafa, é porque na quinta-feira nós temos um canal secundário, Ikna Church, onde a gente não pode fazer o grupo familiar ainda nas casas das pessoas, então a gente tem feito ele virtualmente. É uma série de mensagens, né, que segue um cronograma de ensino e que tem sido uma bênção. Então, nesta quinta-feira, no nosso canal Ikna Church, às 20 horas, é uma série de ministrações de ensino que vai edificar a vida daqueles que participam. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Rafa, Deus abençoe você. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Valeu. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a próxima.